vou falar um pouquinho sobre doenças inflamatórias, o que são e o que há de novo na busca por tratamentos. Bom, a inflamação, o processo inflamatório, é uma resposta do organismo a uma agressão sofrida, seja ela um corte, uma infecção ou doenças do nosso organismo. E como o Lucas já explicou, nós temos o nosso sistema imune que vai tentar regular tudo isso. Por exemplo, o que a gente vê quando a gente sofre um corte? Por exemplo, na área afetada nós temos o calor, a região fica vermelha, nós temos o inchaço, dói, e, consequentemente, a gente tem uma perda de função desse local se não for cuidado, se não for controlado pelo nosso corpo. Mas, bom, isso daqui visualmente é o que a gente tem. Mas o que está acontecendo quando a gente tem um corte, quando tem, por exemplo, uma invasão de algum micro-organismo, algum patógeno? Por exemplo, nós temos o recrutamento das células de defesa do nosso organismo. Por exemplo, se você fica doente, se você tem um corte, o que acontece? Logo, as nossas células reconhecem, existem sinais químicos que falam, opa, tem alguma coisa errada. E essas células vão para esse local da lesão para tentar controlar a situação. E essas células são as células de defesa, chamadas glóbulos brancos. Ali também tem uma liberação de moléculas que são chamadas citocinas, que ajuda a recrutar novas células. E como que essas células vão parar ali? Porque existe uma confluência, um aumento da irrigação sanguínea para esse local, e as células conseguem atingir esse local. É por isso que a gente tem um aumento de calor na região, um inchaço, e a gente também sente dor. E muitas vezes fica vermelho. Isso aqui a gente chama de inflamação aguda. Acontece o evento e o nosso organismo tenta controlar de alguma maneira. Mas existe também, por exemplo, e isso é uma coisa legal de se acontecer, mas pode ser que esse tipo de reação ela seja muito forte, ela foge um pouco do controle, ou então ela se estende por muito tempo. E aí já não é legal para o nosso organismo. E aí passa de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica, que começa a prejudicar, ao invés de ajudar a conter toda essa situação, começa a prejudicar os nossos órgãos, começa a haver um dano nos nossos tecidos. Existem também doenças inflamatórias de outras origens, por exemplo, as doenças inflamatórias infecciosas e autoimunes, como o Lucas explicou. As doenças inflamatórias infecciosas, elas ocorrem por uma invasão de micro-organismos, por exemplo, protozoários como Trypanosoma e Leishmania. Inicialmente, quando ocorre essa invasão, ocorrem as mesmas reações da inflamação aguda, para tentar controlar essa invasão. Mas chega um momento que esses parasitas eles conseguem atingir a circulação e eles não são, e ocorre o recrutamento novamente das células do sistema imune, uma liberação de citocinas, que são agentes químicos, que são sinais químicos para recrutar novas células, para tentar controlar esse tipo de infecção. Mas no caso aqui que eu estou dando o exemplo do Trypanosoma e da Leishmania, normalmente o sistema imune ele não consegue conter. E aí o que ocorre? Uma inflamação constante e, consequentemente, essas células começam a lesionar os tecidos do nosso corpo. E outro tipo de doença inflamatória são as doenças autoimunes, que o Lucas acabou de explicar muito bem, por exemplo, a psoríase, o lúpus, a artrite reumatoide. E um outro tipo de doença inflamatória são aquelas de origem cardiovascular. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de depósito de gorduras nas nossas veias e artérias. E isso acarreta uma inflamação no nosso corpo. Então, ocorre uma deposição dessas placas de gorduras nas artérias. Essas placas elas crescem
dentro dessas artérias e pode haver um bloqueio das artérias. E quando isso ocorre, por exemplo, se ocorre no coração, o que acontece? Nós temos um infarto. E se ocorre no cérebro, nós temos um AVC. E por que que... Bom, e as doenças inflamatórias, elas afetam 10% da população mundial. É algo muito sério. E elas são responsáveis por milhares de mortes todos os anos. E por que eu estou falando de todos esses tipos de doenças inflamatórias? Porque aqui em Ribeirão Preto, nós temos um centro de estudo, um centro de pesquisas em doenças inflamatórias, que é chamado CRID. E o que é o CRID? Vários pesquisadores de diferentes áreas que estudam essas doenças inflamatórias que eu expliquei anteriormente, eles resolveram se unir para unir esforços para tentar explicar e propor novas moléculas de tratamento dessas doenças. E ele fica aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e ele conta com diversos pesquisadores. O professor Fernando é o coordenador principal, e cada um deles tem uma área de estudo. Por exemplo, o Dario, ele estuda a área dos protozoários, o Carlos tem o pessoal que trabalha com desenvolvimento de moléculas na parte de computação. Então, na verdade, existem os da área clínica também, da reumatologia, da infectologia, da química medicinal, da bioinformática. Então, isso é fruto de um esforço conjunto para tentar propor novas soluções para essas doenças. Então, por exemplo, da área básica, as pessoas tentam esclarecer os mecanismos, como que essas doenças ocorrem, basicamente, para tentar propor, fazem uma triagem genética, para tentar mostrar novas proteínas, novas moléculas que estejam envolvidas nessas doenças. Existem os químicos que vão tentar desenhar em sílico, não sei se vocês sabem, em sílico, no computador, novas moléculas para tratar. Existem as pessoas que trabalham no laboratório para testar essas moléculas, para ver se elas realmente funcionam. E as pessoas que trabalham com animais, uma vez que a gente faz a avaliação in vitro, se testa em animais para ver se realmente essas moléculas funcionam. Então, todo esse esforço em conjunto para tentar entender um pouco mais das doenças inflamatórias e tentar propor novas soluções, novos medicamentos que um dia possam estar no mercado. Bom, deixa eu passar. E aí eu vou explicar um pouquinho do meu trabalho, como o Lucas fez, que foi feito em colaboração na Inglaterra com a Universidade de Nottingham. Então, eu fiz uma pequena, trabalhei um pouquinho com o pessoal que trabalha com sepsis, na verdade. Então, tinham pesquisadores aqui em Ribeirão Preto, fazendo estudo de moléculas que podiam ser usadas para o tratamento da sepsis, outros pesquisadores trabalhando na área básica aqui em Ribeirão, e eu fui para a Universidade da Inglaterra para fazer uma triagem, para tentar encontrar novos medicamentos para o tratamento da sepsis. Então, o que é a sepsis? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Ela é uma pode. Quem vai falar? Alguém já ouviu falar de sepsis, de septicemia? Bom, é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica que é causada por um processo infeccioso. Então, como que começa a septicemia? Uma pessoa ela é infectada por um micro-organismo, por exemplo, por um vírus, por uma bactéria, por protozoários, e obviamente, o nosso organismo, o sistema imune do nosso organismo vai tentar controlar essa infecção, mas chega um ponto que ela é tão exacerbada que o nosso corpo não consegue, que o sistema imune não consegue conter essa infecção. E o que ocorre, em termos gerais, ocorre uma inflamação generalizada. E, ao invés de ajudar a conter esse tipo de as infecções, a conter a infecção, o que ocorre é um prejuízo dos nossos órgãos.
E um dos principais... Mas qual que é o principal problema na sepsis? Os pacientes são internados e, hoje em dia, os tratamentos que são... os medicamentos que são utilizados para se controlar a pressão sanguínea, porque os pacientes têm uma baixa pressão arterial, uma baixa na pressão arterial. E os tratamentos de uso corrente, eles não conseguem reverter essa baixa na pressão arterial. Então, a gente tentou propor uma hipótese. O que os pesquisadores fazem quando você tem um problema? Você tenta entender o porquê que esse paciente não está respondendo aos medicamentos para aumentar essa pressão sanguínea. Então, só para vocês entenderem, então, no nosso corpo, nós temos os nossos órgãos, que são feitos dos nossos tecidos. Os tecidos têm as células, e cada célula tem a sua função. Por exemplo, cada célula de cada tecido tem uma função específica. E cada célula de cada tecido, ela possui, na sua superfície, na sua membrana, moléculas proteicas que são chamadas de receptores. Então, esses receptores de cada tecido, eles informam para a célula, elas enviam mensagens para o interior das células, mensagens químicas para o interior das células. Então, quando as moléculas se ligam nesses receptores, esses receptores passam uma mensagem para o citoplasma da célula, falando, bom, você tem que fazer isso. E isso depende de que tecido que você está. Então, existem uma enormidade de diferentes receptores na superfície celular e que varia de tecido para tecido. E o que a gente sabe é que nos vasos sanguíneos nós temos receptores chamados receptores alfa e receptores beta-2. Os receptores alfa, quando as moléculas se ligam nesses receptores, o que ocorre? Uma vasoconstrição dos vasos. O que é uma vasoconstrição? Ela contribui para o aumento da pressão arterial, porque o sangue ali vai passar com uma velocidade diferente do que quando você tem uma dilatação dos vasos. Então, quando moléculas se ligam em receptores beta, ocorre o inverso do que quando se liga em receptores alfa. Ocorre uma vasodilatação, ou seja, o sangue passa ali com uma menor velocidade. Então, bom, a gente já sabe que nos vasos sanguíneos existem os receptores, os nossos receptores de interesse, que são os receptores alfa. E como que esses receptores agem? Os receptores alfa agem? O que a gente sabe, sempre que as moléculas se ligam, ela envia uma resposta para o interior da célula. Porém, existem diferenças nesse tipo de resposta. Por exemplo, uma molécula 1, ela difere no tipo de resposta da molécula 2, porque, por exemplo, essa molécula, existem moléculas que se ligam mais fortemente na superfície, nesses receptores. Mas existem algumas outras moléculas que se ligam de maneira fraca nesses receptores. Outras moléculas quase não se ligam, e outras se ligam, como a molécula 2, mas desencadeiam outro tipo de resposta. E existem também, além dessas diferenças das moléculas, do que as moléculas fazem na superfície celular, existem diferença de como o receptor age quando essas moléculas se ligam no receptor. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, a molécula A, ela tem uma alta afinidade por esses receptores, então, facilmente, ela desencadeia um tipo de resposta. Já a molécula B, ela se liga, mas ela desenvolve, o que ela faz? Ela facilita a entrada desses receptores para dentro da célula. Isso aqui a gente chama de internalização. Então, por exemplo, aqui a molécula A, ela se liga nesses receptores e o que vai acontecer? A gente vai desencadear um tipo de resposta. Já a molécula B, ela se liga,
mas ela envia um sinal para esse receptor para ela entrar dentro da célula. Então, a gente tem poucos receptores na superfície da célula, então a gente não tem uma resposta muito boa. Então, qual foi a hipótese para a sepse? Moléculas, algumas moléculas, a molécula que se liga para o paciente não ter uma resposta a esses medicamentos que estão dando para os pacientes com baixa pressão. Esses medicamentos estão se ligando e estão induzindo uma internalização desses receptores. Então, você tem uma ausência de resposta. E algumas moléculas não. Elas fazem o inverso. Elas se ligam, mas elas não induzem a internalização desses receptores. Ou seja, você tem esses receptores na célula mais tempo disponíveis na superfície celular para receber essas informações dessas moléculas, que são os medicamentos. Todas as células têm os receptores. Mas, por exemplo, a gente sabe aqui, são os receptores alfa nos vasos sanguíneos, mas em outros órgãos são outros tipos de receptores com outro tipo de resposta, que desencadeiam outro tipo de resposta. Então, a gente pensou em fazer como que a gente podia testar esses diferentes tipos de moléculas in vitro, porque eu não posso simplesmente falar, eu vou testar 100 moléculas, vou pegar uma pessoa e falar, toma aí, deixa eu ver se sua pressão aumenta. Então, a gente tem que testar primeiro in vitro, no laboratório. Então, a gente pensou, como que a gente pode fazer isso e enxergar o que está acontecendo? Então, a gente resolveu fazer construção de células com um receptor fluorescente, de maneira que, se a gente faz o teste com as diferentes drogas, a gente possa ver esse receptor entrando no interior da célula. E aí, eu não sei se vocês já têm experiência com clonagem, se vocês já ouviram falar, mas já? Mas é só me perguntar. Se vocês não entenderem, é só me perguntar. Bom, então, o que a gente fez? A gente fez uma engenharia genética, colocando o receptor alfa junto com uma proteína fluorescente, que a gente chama de proteína GFP. Então, a gente, por exemplo, nessa tecnologia do DNA recombinante, a gente cortou o gene de interesse e a gente colocou no plasmídio da bactéria. Vocês já ouviram falar de plasmídio, que são os vetores, que vão levar esse meu gene para dentro da célula. Aqui, bom. Então, eu pego o meu gene de interesse, que, no caso, será o gene que vai codificar para o receptor que vai para a superfície da célula, e colo num plasmídio de uma bactéria. Porque a gente sabe que essa bactéria, que esse plasmídio, ele é capaz de entrar na célula e utilizar a maquinaria da célula para fazer esses receptores na superfície. Sim? Pode perguntar. Existem enzimas, que são chamadas enzimas de restrição. É uma ferramenta que a gente utiliza no laboratório, que ela sabe exatamente onde cortar. Existem vários tipos de enzimas. Então, por exemplo, eu pego o meu plasmídio, que tem o meu gene, o gene de interesse, que no meu caso era o gene que vai expressar o receptor alfa na superfície da célula, e pego esse plasmídio e coloco com essas enzimas que cortam especificamente no lugar onde eu quero. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada já no laboratório. É exatamente isso. Exatamente isso. A gente pega a bactéria tem o seu DNA, e ela existe dentro da bactéria vários DNA circulares, que é o que a gente chama de plasmídio. Então, hoje em dia, dentro do laboratório, a gente utiliza esses plasmídios como uma ferramenta para a gente fazer clonagem. Então, facilmente a gente pega um gene
e coloco dentro desses plasmídios, utilizando essas enzimas. Eu corto, a enzima vai lá e corta, e coloco nesse DNA bacteriano, coloco essa bactéria para crescer, porque aí é o que eu vou fazer os clones, e depois eu extraio esse DNA e coloco dentro da minha célula. Então, o plasmídio da bactéria é chamado vetor, a gente chama de vetor de clonagem. Então, eu peguei o meu gene, que é o gene do receptor, e também o gene que foi isolado dessa água viva, que que a gente chama de GFP, que é uma proteína fluorescente, que vai me possibilitar enxergar o meu receptor na superfície celular. Então, eu vou ter aqui o meu vetor da bactéria, o meu gene e a proteína GFP, para eu poder enxergar, porque não adianta nada eu colocar dentro da bactéria o gene e o receptor, mas eu não consigo enxergá-lo. Bom, isso se chama transfecção. Quando esse meu vetor está pronto, com o meu gene e a proteína fluorescente, eu coloco em uma célula. Então, esse plasmídio ele vai utilizar toda a maquinaria da célula para produzir esses receptores que vão para a superfície celular. Isso a gente faz, não sei se vocês já visitaram um laboratório de uma cultura celular. A gente faz em cultura celular, a gente utiliza nutrientes para deixar essas células crescerem. Eu trabalhei com células CHO, que são células de ovário de hamster. Por que eu trabalhei com essas células? Porque essas células não têm o meu receptor na superfície. Então, eu coloquei o meu plasmídio nessas células. O meu plasmídio, que contém o meu DNA com o receptor, mais a proteína verde, nessas células que são as células CHO. E o que acontece? O meu DNA ele vai ser transcrito em um RNA e vai ser traduzido no meu receptor alfa-1 com essa proteína fluorescente. E aí eu vou ter a minha célula com o receptor, a gente chama de esse rabinho, essa tag, com a parte fluorescente do receptor. Então, está tudo prontinho para eu começar a fazer o que eu fui fazer lá, que era testar quais drogas seriam melhores para o tratamento da sepse. Quais seriam? Seriam aquelas drogas que deixam o meu receptor na superfície, ou seja, que não internalizem o meu receptor. Porque o meu receptor ficando na superfície, eu tenho mais resposta. A sepse, quando a gente é infectado por algum micro-organismo, por exemplo, vírus, bactérias e protozoários, o que acontece? A gente tem as nossas células de defesa que vão tentar conter essa infecção. Mas, às vezes, a pessoa está debilitada, o sistema imune não está muito ativo, e o nosso organismo não consegue conter essa infecção. E essa infecção, o que ocorre? Ela se dissemina, ela espalha pelo corpo. E, mesmo assim, o nosso corpo tenta conter, recrutando muitas células, como o Lucas falou, as células do sistema imune, fazendo mais citocinas, ou seja, causa uma inflamação também generalizada. E aí passa a não ser legal para o nosso corpo. Ao invés de conter a infecção, ele começa a prejudicar o nosso corpo, começa a atacar o nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente fazer essa pesquisa em sepse, porque muita gente morre hoje em dia de septicemia. Então, dessa maneira, quando as minhas células estavam prontas, eu fui para o laboratório e trabalhei com as células, e nós escolhemos 110 moléculas, algumas foram desenhadas por químicos, outras são moléculas que já é de uso comum na prática clínica, nos hospitais, outras que a gente imaginou que poderia, lendo artigos científicos de outros grupos, a gente imaginou que elas poderiam funcionar nesse caso. E para eu enxergar as minhas células, eu preciso de um equipamento, eu preciso de um microscópio de fluorescência. Então, eu colocava minhas células em plaquinhas
colocava as minhas moléculas que eu tinha selecionado e vinha aqui para esse microscópio de fluorescência que eu precisava de um laser para excitar essa molécula verde para eu poder enxergar. Não sei se vocês estão vendo aqui, era isso que eu via. Então, por exemplo, o composto, não sei se vocês estão enxergando, eu tinha essas minhas moléculas, aqui são as minhas células, e eu não sei se vocês veem aqui, ó, em volta das minhas células, eu tinha os meus receptores marcados com essa proteína GFP. Dá para ver? E o que aconteceu? Quando eu tratei com o composto 1, ele permaneceu na superfície celular. Quando eu tratei com o composto 2, também. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas quando eu coloquei o composto 3, a molécula 3, vocês podem ver que o receptor ele sai da superfície da minha célula e entra para o interior da célula. Ou seja, esse é um composto que eu não quero testar em vivo, certo? O receptor ele envia mensagens para o interior da célula. A molécula ela se liga no receptor e aí esse receptor envia novas mensagens para o interior da minha célula, dizendo, olha, eu preciso que esse vaso faça uma vasoconstrição. Então, é isso que acontece. A molécula se liga e o receptor entende o que ela precisa fazer. Isso depende de cada organismo. Então, eu já selecionei esses 3 compostos que vão ser testados em animais. Por quê? Porque esses foram compostos que deixaram o meu receptor na superfície da membrana. Aqui a gente consegue ver mais. Olha esse composto 6, o que ele fez. Ele saiu completamente, a gente nem consegue ver muito o receptor na superfície celular. Ele foi todo para dentro da célula. Dá para ver? Assim, o composto 7 também, o composto 5. Então, esses são compostos que eu já eliminei. Porém, eu já escolhi o composto 8, que vai para a próxima parte do nosso trabalho. E o que seria a próxima parte, que vai ser a próxima parte do nosso trabalho, essas moléculas que eu selecionei, um outro grupo aqui na Faculdade de Medicina, vai começar a testar em modelos animais de sepse. Vocês têm alguma dúvida? Como assim? Não. Não. Os antígenos, eles, nessa história toda da sepse, os antígenos seriam os micro-organismos que vão entrar no nosso organismo e vai causar todo o processo infeccioso. E aí a gente tem que tratar isso, certo? E a gente descobriu que por que a gente não conseguia tratar esses pacientes? Porque as células, algumas moléculas se ligam nas células e esse receptor não é capaz de enviar sinais de melhora porque ele está dentro da célula, ele fica escondido da célula. Então, por isso que a gente fez essas linhagens celulares para testar esses compostos. Oi? Então, a doença, o mal de Chagas seria o Trypanosoma cruzi, seria o agente infeccioso que entra no organismo para causar a sepse. E o meu trabalho foi relacionado foi tentar encontrar medicamentos para tratar a septicemia que é causada por esses agentes infecciosos. Porque hoje em dia, muitos pacientes morrem de quê? De hipotensão. O que é uma hipotensão? Uma baixa da pressão arterial nos hospitais, porque eles não respondem aos medicamentos que são dados. Então, nós temos uma falta de medicamentos corretos para tratar esses pacientes com essa septicemia, ou seja, com essa infecção generalizada. Pode falar. Não. Na verdade, isso é uma coisa que ocorre naturalmente. Esses receptores não é uma coisa estática. Então, nós temos as células, os receptores, e é algo que acontece naturalmente. Esses receptores,
eles ficam lá, eles trabalham um pouquinho, eles entram nas células e eles reciclam, eles voltam para a membrana. Mas algumas moléculas, elas induzem essa internalização, essa entrada rápida para dentro da célula. Mas isso é um processo natural. Muito obrigada, então, Obrigada. Emiliana.